Você está com a sua Bíblia? Nós estamos aprendendo a diferença entre o amor de Deus e o amor do homem. Nós vimos semana passada que Deus chamou um homem para fazer ou para cumprir o seu chamado, a sua missão. E vimos também semana passada a tentativa de fuga desse homem chamado Jonas, profeta Jonas. Vimos que havia uma reunião de oração e ele não quis participar daquela reunião de oração. Aonde ele parou, ele só descia. E nós sabemos que uma pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor é só uma descida, só morro abaixo, né? Ou ladeira abaixo, né? Só vai de mal a pior na sua vida emocional, na sua vida familiar, espiritual, até que a pessoa entende qual é o chamado para a sua vida. Hoje, nós encerramos, na verdade, a mensagem semana passada, lendo o versículo 17 de Jonas, capítulo 1, verso 17, que diz: Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E vimos que esse momento em que esse grande peixe tragou a Jonas, foi um ato de amor e misericórdia do Senhor, poupando a vida dele. Do contrário, ele teria morrido naquelas águas bravias, que os marinheiros estavam assustados e clamando, e o Senhor então poupou a vida dele naquele momento. Hoje eu gostaria de ler juntamente com a igreja acompanha na sua Bíblia, Jonas capítulo 2, vamos ler, são 10 versículos apenas. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. Que bom que ele orou, não é? E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vargas, ou seja, tanto o movimento das águas quanto as poderosas ondas, passaram por cima de mim. Versículo 4. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha alma da perdição, ó Senhor meu Deus. Esse versículo aqui, ele resume o livro de Jonas. Tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Amém? Eu convido a igreja a repetir essa frase. Do Senhor vem a salvação. Mais uma vez, todos. Do Senhor vem a salvação. Obrigado, irmãos. Do Senhor vem a salvação. Verso 10 e o último por agora. Falou, pois, o Senhor ao peixe, ele vomitou a Jonas na terra. Amém, irmãos?
vamos aprender sobre esse amor que alcançou um profeta que havia se afastado do Senhor, da presença do Senhor. Esse capítulo de número 2 foi reservado para mostrar, para descrever a oração que o profeta Jonas fez. Capítulo 2, temos aqui a oração do profeta Jonas. E sabe de uma coisa, irmãos? Ele orou só a palavra. Toda a oração dele era os salmos, da angústia, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e o Senhor me ouviu. Eu acho que já ouvi isso em algum lugar na Bíblia, já tinha visto, em vários lugares. O Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, e me salva no dia da angústia. Então, o crente, aquele que serve ao Senhor, ele tem a palavra guardada. E por mais que haja um momento de afastamento, como uma das irmãs aqui estava falando, tentei resistir porque eu olhei para pessoas, mas a palavra do Senhor, a semente do Evangelho já tinha em algum momento entrado na vida dela, e aí se cumpre aquilo que a Bíblia diz, é um que plantou, o outro que regou, né? Deus dá o crescimento, e a igreja hoje está colhendo alguns frutos de que outras pessoas plantaram. Glória a Deus, é assim, sabe? Tem pessoas muitas vezes que não evangelizam, porque dizem, eu já falei tanto para as pessoas, mas evangelizar não necessariamente será você que vai ganhar essa vida para Jesus. Porque um é o que planta, e o Senhor pode levantar outra pessoa para colher. O nosso papel é falar, é testemunhar. E no tempo do Senhor as coisas acontecem. Aqui nesse capítulo também, nesse momento, nós estamos aí nesse primeiro ponto da mensagem, falando sobre a oração. Nós vemos uma radical mudança na vida de Jonas. Porque até esse momento, Jonas estava rebelde. O que ele queria é fugir da presença de Deus. Tudo que ele queria era fugir da presença de Deus. Agora, capítulo 2, Jonas estava orando. Do pecado ao arrependimento. Que mudança! E essa experiência, todo crente, todo cristão experimenta. Ou deve experimentar, não é? Se é o cristão, ele experimenta. O reconhecimento de onde eu estava, o que eu estava fazendo e o que eu sei que o Senhor espera de mim. Quando nós olhamos, por exemplo, no capítulo anterior, versículo 12, Jonas, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ou seja, ele pecou consciente. Ele sabia o que ele estava fazendo. E sabia que aquilo que estava acontecendo naquele momento era consequência da decisão de fugir ou se afastar da presença do Senhor. E agora, então, ele estava orando. Como anda a sua vida de oração? Como anda a sua vida de leitura da palavra de Deus? Alguém está fazendo uma leitura bíblica? Alguém faz a leitura? Que bom, vários irmãos. Aleluia. Precisamos, irmãos, como quem entende que é o nosso sustento, é o nosso alimento. Então nós vemos aqui Jonas orando, e não apenas orando, mas orando a palavra de Deus. Eu preciso orar, mas aquela pessoa que ora
sem conhecer a palavra de Deus, ela está sujeita a orar pedindo aquilo que Deus falou que não faria. Por exemplo, Deus, nunca me abandone. Eu não preciso pedir isso, porque Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então quem conhece a palavra de Deus, eu te agradeço, porque o Senhor sempre esteve comigo, o Senhor está comigo, o Senhor é quem tem me sustentado. Se estou aqui, se estou de pé, é porque o Senhor tem sustentado a minha vida. Orar a palavra. E Jonas estava orando, não somente orando, mas orando a palavra. Jonas sai de uma vida de fugir da presença do Senhor, uma vida de pecado, para uma vida agora de arrependimento, ou pelo menos iniciando o processo sobre a vida dele. E o texto nos diz que ele não apenas orou a Deus, mas ele orou ao seu Deus. Nós vimos que os marinheiros estavam orando, oravam aos deuses dele, e depois disse, você também, ore ao teu Deus. E ele de repente agora estava orando, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus. Olha que lindo, está na Bíblia. Orou Jonas ao Senhor, o seu Deus. Por isso que eu falei para a irmã também que estava dando o seu testemunho, ela disse, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Legal, é bom, isso é verdade, mas quando eu entendo que foi pelos meus pecados, o constrangimento aumenta. Senhor, foi por mim, pelos meus pecados. Pastora, quando está fazendo a escola de princípios, né, e ensina o pessoal a fazer um devocional, ter um devocional, lendo a palavra todo dia, aí os irmãos, alguns, né, vão fazer um devocional. Nesse versículo eu aprendi que Deus está falando para nós. A pastora já diz, nós não, para você. Nós temos o hábito de ler a Bíblia e dizer assim, esse texto aqui é para aquela irmã. Esse texto aqui eu vou mandar para aquele irmão. E eu sempre estou tentando terceirizar, é bom para você. Alguém já falou isso, que é como se tivesse com uma pá na mão, né? Pegando a palavra e diz, esse texto é para você, esse aqui é para você. E o ideal é que estivéssemos como que uma enxada. É para mim, é comigo que Deus está falando. Sempre que ler a palavra do Senhor, é Deus falando comigo. Deus está falando conosco. Vamos lá, deixando aberto no livro de Jonas, mas se você puder, João capítulo 15, versículo 7, diz assim, João capítulo 15, verso de número 7. Crente precisa manusear a palavra, precisa ter esse hábito de leitura. Se vós estiverdes em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por que tudo o que quiseres? Porque se a minha palavra estiver em ti, né? Se a palavra do Senhor nós estivermos conectados com o Senhor e a sua palavra, então nós vamos pedir de acordo com a sua vontade. Jonas orou e orou a palavra. Muito bem, vamos lá para o segundo ponto aí da nossa mensagem. Nossa angústia pode nos levar a Deus. Pode. Tem pessoas que enfrentam situações ruins e nesse momento se voltam para o Senhor. Em especial o crente. Tem crente muitas vezes que está vivendo uma vida relapsa, está vivendo uma vida não tão dedicada ao Senhor, mas no momento da angústia, volta-se para o Senhor, lembra do Senhor e ora ao Senhor. E tem pessoas que não servem a Deus, que no momento da angústia, aí se revoltam, aí se afastam mais da presença do Senhor. E o texto aqui, a sugestão é, ele orou. Jonas, quando nós olhamos para ele, Jonas orou quando ele
quis pecar? O que foi o pecado de Jonas? O Senhor disse, vai para Nínive. Ele disse, eu vou, mas eu vou para outra direção. Ele orou quando ele decidiu agir errado? Ele orou quando ele foi comprar a passagem de navio? Ele orou quando foi dormir? Porque todos estavam preocupados e a Bíblia diz que ele foi dormir. E o crente, até na hora de dormir, antes de dormir, ora, né? Entregando ao Senhor à noite, ora pela manhã, ora. Nós oramos, crente ora. Mas Jonas, não orou. Na hora da tempestade, Jonas não orou. Quando ele foi lançado no meio do mar, ele não orou. Quando foi que Jonas orou? Quando ele estava no fundo do abismo, no fundo do poço, no mais profundo abismo. E tem cristão que algumas vezes precisam passar por situações difíceis para lembrar que somos dependentes do Senhor, que carecemos dele. Jonas era um crente que estava se recusando a orar, fazia aquilo que lhe vinha à mente, que lhe vinha ao seu coração. Cuidado com esses conselhos humanos ou humanistas. Se está no teu coração, então faça. Misericórdia. Se eu for guiado pelo meu coração, misericórdia. O coração do homem é enganoso. O coração do ser humano é corrupto, é corrompido. Por isso eu provoquei o outro irmão que estava dando testemunho. Ele disse, olha, quinta-feira não foi fácil. E aí, o que é que o coração dele diz? Fica sozinho, se isole. É isso que é o nosso coração. Nosso coração é contrário à palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar o seu coração, negar a sua vontade e não fazer o que está no seu coração. Jonas fez o que estava no coração dele. Ele tinha no coração dele uma mágoa muito grande, uma amargura muito grande, um senso de justiça humana muito grande. Porque Jonas olhava para os ninivitas como alguém que era inimigo do povo de Deus. Seria como receber a incumbência hoje, Deus nos chamasse para falar com a Suprema Corte do Brasil. Diz, Senhor, o Senhor sabe o que eles estão fazendo? Mas eu quero que você fale. Eu vou para outra direção. Não quero. Era isso, era esse senso de justiça. A nossa justiça, a justiça do homem, é o que nós temos visto. Essa é a justiça do homem. Por isso, não seja guiado pelo teu coração. Sejamos nós guiados pela palavra de Deus. Leia a palavra, estude a palavra, ore com a palavra. E aqui nós vemos então, na angústia, ele estava clamando ao Senhor, mesmo que no fundo do poço. Salmo 50, versículo 15, o salmista disse, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, a Bíblia diz, diga ao fraco, né? O poder, a graça do Senhor, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jonas, naquele momento de fraqueza, ele clamou ao Senhor. Lembre sempre de orar, lembre sempre de buscar a direção do Senhor. Quando nós buscamos a direção do Senhor, então nós não vamos errar. Jonas errou. Querido irmão, vamos ir, não é? Não seja isso. E glória a Deus pelo teu testemunho, decisão de perseverar. E uma lição para ti, para todos nós. Não seja guiado pelo teu coração.
Seja guiado pela palavra do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, porque quando uma situação ruim acontece, e aí eu perguntei para os irmãos, vocês querem entregar toda a vida ao Senhor ou só quando tudo vai bem? Não, entregar minha vida ao Senhor, porque quando no momento ruim eu me afasto, o adversário percebe, quando as coisas estão ruins, ele se afasta. E aí o ataque será sempre nessa área. Então, vamos confundir o diabo. A situação está ruim, agora que eu vou. Agora que eu vou mais. Mas a situação está difícil, eu vou orar mais. Eu vou me consagrar mais. Eu vou insistir, eu vou perseverar. Não seja guiado pelo teu coração. Sejamos nós guiados pela palavra de Deus. Amém. Então, a Bíblia diz, então ele orou. Então ele orou. Então, por quê? Então, depois dele ter se afastado, descido, e ele chega um momento de dizer assim, eu cheguei ao inferno. Ele chegou ao abismo. Ele chegou, como hoje se diz por aí, né, ao fundo do poço. Não precisamos nós chegar a um lugar desse, ou uma situação como essa, para orar. Não precisamos chegar numa situação como essa, para buscar ao Senhor. Busque o Senhor hoje. Isaías 55, versículo 6, diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos encontrar. Invocá-lo enquanto Ele está perto. Irmãos, a igreja tem a mente de Cristo, então consegue entender esse texto. Se é para buscar enquanto se pode achar, porque chegará um momento em que muitas pessoas vão procurar e não vão encontrar. Como é que é aquela música? Aonde está aquele povo barulhento? Como é que é? Isso. O povo foi embora para cima. Sabe, irmãos, aonde está? Chegará o momento em que a igreja do Senhor será arrebatada, será levada até o Senhor, e aí esse povo, que então alguns têm aversão, vão procurar buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é o dia, esse é o momento, é o dia do arrependimento, é o dia da oração, é o dia da confissão, é dia de consertar a nossa vida com o Senhor. Jonas, ele chegou no profundo abismo, mas mesmo nesse profundo abismo, a misericórdia do Senhor o alcançou, o amor do Senhor o alcançou, e nessa noite o amor do Senhor nos constrange a querer viver nele e para Ele. Que o amor do Senhor te alcance também, para a glória dele. Então ele orou, diz a palavra do Senhor. Terceiro ponto, em todo lugar eu posso orar. Em todo lugar eu posso orar. Não sei quais são os lugares mais inusitados em que você pode ter orado, mas o fato é que Deus está acessível. Quando ele falou para aquela mulher samaritana, a mulher disse, vocês judeus dizem que é nesse monte que deve buscar o Senhor. Nós, samaritanos, dizemos que no monte Gerizim é que devemos buscar o Senhor. Afinal de contas, em qual dos montes? Em Jerusalém ou no monte Gerizim? O Senhor disse, olha, está chegando o momento, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai busca para si. Então, não é mais num lugar, é em todo lugar nós podemos invocar o Senhor. É na fila do banco, aguardando, na fila do banco, é no mercado, andando. Nós precisamos buscar ao Senhor. E não temos desculpa. Por quê? Porque Jonas, ele orou aonde mesmo? No ventre do peixe, no profundo abismo. E não é que o Senhor ouviu a sua oração? Portanto, Deus ouve a nossa oração. Então nós precisamos entender, em todo lugar
é lugar, toda hora, é o momento de orarmos, de buscarmos ao Senhor. Lembramos de tantos exemplos nas Escrituras, mas, por exemplo, Neemias. Neemias estava diante do rei e ele era o copeiro, ele que cuidava da comida, da bebida do rei, e de repente o rei perguntou para ele: por que você está triste? Eu percebi que hoje você não está bem. E a Bíblia diz que naquele momento ele orou ao Senhor, sabe aquela fração de segundo? Pai, socorro, Senhor, me ajuda. Ou Pedro, quando estava sendo engolido pelas águas, ele: salva-me, Senhor. Nós precisamos entender, Deus, irmãos, que todo momento é oportuno para orarmos. Busque o Senhor enquanto se pode encontrar. E ele disse: me lançaste no mais profundo abismo. Vamos continuar aqui. Versículo 6. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra corroeram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Olha o versículo 5, vamos voltar ali, ó. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram em minha cabeça. Ele estava todo amarrado. Olha só esse versículo. Águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram em minha cabeça. É assim que ele estava, é assim que se encontrava Jonas. E qual era a vontade de Jonas quando iniciou esse livro? Sair da presença de Deus. Irmãos, a maior tragédia do ser humano, a maior tragédia do homem, não é um acidente, por mais que não desejamos para ninguém, Deus o sabe da nossa vida, mas não é, mesmo que fosse fatal, não é essa a pior tragédia na vida da pessoa. A pior tragédia na vida do homem, do ser humano, é se afastar do Senhor. Os irmãos, a igreja muito bem sabe, nós vamos participar da ceia logo mais, muito bem sabem que Jesus, ele enfrentou a coroa de espinho, ele enfrentou a traição, ele enfrentou bofetadas, ele enfrentou chicotadas, ele enfrentou tudo isso, mas ele não, é quase insuportável a separação do Pai. E ele estava na cruz e ele gritou: Deus meu, por que me abandonaste? A pior tragédia do ser humano é afastar-se do Senhor. E era tudo que Jonas queria. Mas quando ele se afastou e estava no fundo do abismo, de lá ele gritou ao Senhor. E tanta coisa nós podemos aprender. Por que é que Jonas estava fugindo? Porque ele não queria que o povo de Nínive tivesse salvação. E por que Jonas orou? Porque ele queria salvação. Eu quero salvação para mim, mas não quero para os outros. Porque eu mereço. Os ninivitas não. Eu mereço, mas o meu irmão que pecou, esse não merece. Eu mereço. Eu estou certo, o fulano está errado. Essa característica de Jonas, algumas vezes tão presente em nós, não é? De querer achar, ou julgamos, né, que as outras pessoas não são dignas, mas nós queremos a graça para nós e queremos a justiça para o outro. Que os outros pereçam. E sabe, irmãos, o que eu estou falando não é exagero da minha parte. Nós, querendo Deus, vamos chegar até no capítulo 4. Se você puder, só dá uma olhadinha, nós vamos adiantar o que nós veremos mais adiante. Capítulo 4, versículo 2 diz assim:
E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, porque sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Sabe o que Jonas estava dizendo? Eu sabia que o Senhor era bom, por isso eu não queria falar para aquelas pessoas. Você sabe que Deus é bom? Que Ele é misericordioso? Que Ele é rico em perdoar? Ele é um rico perdoador, diz a palavra. Não importa se você encontra-se no abismo, do abismo aonde você porventura esteja, clame ao Senhor. E voltando ao capítulo 2, vamos encerrar lendo ali o versículo 9 e 10 novamente. Mas eu te oferecerei sacrifício com uma voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Irmãos, o que é que Jonas prometeu? Ele prometeu: eu vou fazer aquilo que eu devia ter feito e não fiz antes. Profeta é aquele que fala da palavra de Deus. Eu prometo, Senhor, que se eu sair do ventre do peixe, se o Senhor me tirar do ventre do peixe, eu vou para aqueles ninivitas. Ele entendeu naquele momento que não existe propósito para a nossa vida se não for para fazer a vontade de Deus. O sentido de estarmos vivos hoje, nesse momento, é porque é uma oportunidade que o Senhor nos dá para fazermos a sua vontade. Os irmãos que, querendo Deus, serão batizados domingo que vem, é para fazer a vontade de Deus. É para cumprir a palavra do Senhor. Porque a palavra diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê já está condenado, diz a palavra. Então quem crê, não há razão alguma para resistir à ordem do Senhor, à palavra do Senhor. O grito de socorro, o grito que vimos do profeta Jonas, chegou aos ouvidos do Senhor. Não sei como você se encontra. Quantas vezes a nossa vida parece que está agitada. São tantas situações que surgem no casamento, no trabalho, ou em ambas as frentes, ou qualquer outra situação que esteja em desordem. É possível, irmãos, amigos que estão me ouvindo, que tenha permissão do Senhor, porque Ele está te chamando para mais perto dEle. Vieram ventos e tempestades contra Jonas. Ele foi lançado no mar, o peixe o engoliu, mas ninguém tirou a vida dele. Quando o Senhor te chama, o inimigo não toca. A mão do Senhor está sobre o seu povo. E o inimigo não tem poder sobre aqueles que pertencem ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, diz a palavra.